Seja bem-vindo ao nosso canal, não deixe de se inscrever para acompanhar todas as notícias sobre o mundo. Nos últimos meses, a China voltou ao centro das atenções globais devido a relatos de um novo coronavírus em circulação, gerando preocupação em um mundo que ainda carrega as cicatrizes deixadas pela pandemia de Covid-19. Paralelamente, os casos de infecção pelo metapneumovírus humano, HMPV, têm mostrado um aumento significativo, levantando questões sobre a gravidade dessa combinação de ameaças respiratórias. Neste vídeo, vamos explorar em detalhes os dados mais recentes sobre o novo coronavírus, o que se sabe até agora sobre o HMPV e como essas doenças estão desafiando os sistemas de saúde da China e do mundo. Na vizinha Índia, autoridades disseram que não há necessidade de pânico, pois o HMPV é como qualquer outro vírus respiratório. A descoberta de um novo coronavírus na China acendeu um alerta na comunidade científica. Embora este vírus ainda esteja sob investigação, ele pertence à mesma família dos coronavírus, conhecidos por causar doenças respiratórias de intensidade variada, desde resfriados comuns até síndromes graves como SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, e MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Características do novo coronavírus. Origem: acredita-se que o vírus tenha origem zoonótica, ou seja, transmitido de animais para humanos. No entanto, o hospedeiro inicial ainda não foi identificado. Transmissão: assim como o SARS-CoV-2, este vírus parece ser transmitido por gotículas respiratórias, superfícies contaminadas, possivelmente, pelo ar em ambientes fechados. Sintomas: os pacientes têm apresentado sintomas como febre alta, tosse persistente, dificuldade respiratória, dores no corpo e, em alguns casos, sintomas gastrointestinais. Gravidade: embora a maioria dos casos seja leve ou moderada, há relatos de pacientes com quadros graves, especialmente entre idosos e pessoas com condições pré-existentes. As autoridades de saúde chinesas estão conduzindo investigações para determinar a taxa de transmissão e o potencial de mutação deste novo coronavírus. Enquanto isso, medidas preventivas, como o uso de máscaras e o distanciamento social, voltaram a ser recomendadas em áreas de maior incidência. Sem detalhar números, o Instituto Nacional de Controle e Prevenção de Doenças Transmissíveis do CDC da China relatou recentemente um aumento de infecções respiratórias, incluindo por HMPV, durante o inverno chinês. A Organização Mundial da Saúde, OMS, não declarou emergência, mas autoridades chinesas estão reforçando sistemas de monitoramento. A Televisão Central da China, CCTV, relatou, citando uma fonte do governo, o lançamento de um programa piloto para rastreamento de pneumonia de origem desconhecida para garantir que laboratórios e agências de saúde relatem e gerenciam casos com mais eficiência. Hong Kong relatou alguns casos de HMPV. Países vizinhos monitoram a situação. O Departamento de Controle de Doenças Transmissíveis do Camboja emitiu alertas sobre o vírus, destacando sua similaridade com a Covid-19 e influenza. Na vizinha Índia, autoridades disseram que não há necessidade de pânico, pois o HMPV é como qualquer outro vírus respiratório. Embora o foco esteja no novo coronavírus, outro vírus respiratório está causando um aumento alarmante de internações, o metapneumovírus humano, HMPV. Descoberto em 2001, o HMPV é responsável por uma ampla gama de doenças respiratórias, especialmente em grupos vulneráveis, como crianças pequenas, idosos e pessoas com imunidade comprometida. Prevalência: até os 5 anos de idade, quase todas as pessoas já foram infectadas pelo HMPV pelo menos uma vez. Sintomas: os sintomas variam de leves, como resfriados comuns, a graves, incluindo bronquiolite e pneumonia. Transmissão: assim como outros vírus respiratórios, o HMPV é transmitido por gotículas respiratórias, superfícies contaminadas e contato direto com pessoas infectadas. Por que o aumento de casos agora? Os especialistas apontam vários fatores que podem ter contribuído para o aumento dos casos graves de HMPV na China. Relaxamento das medidas de prevenção: após o controle da Covid-19, o uso de máscaras e outras medidas de proteção foram amplamente abandonados. Co-infecções: muitos pacientes diagnosticados com o novo coronavírus também foram infectados pelo HMPV, agravando os sintomas e complicando o tratamento. Fatores ambientais: o inverno rigoroso e os altos níveis de poluição em muitas cidades chinesas têm enfraquecido os sistemas respiratórios da população. Os desafios para a saúde pública. A combinação do novo coronavírus e do HMPV representa um enorme desafio para os sistemas de saúde. Hospitais em regiões afetadas estão enfrentando aumento na demanda por leitos de UTI, com muitos pacientes apresentando quadros graves de insuficiência respiratória.
Testes em massa, e as autoridades estão implementando testes amplos para diferenciar infecções por coronavírus e HMPV, já que os sintomas podem ser similares. Vacinação, e embora ainda não exista uma vacina específica para o HMPV, campanhas de imunização contra outros vírus respiratórios, como a gripe, estão sendo intensificadas. Educação pública. Campanhas de conscientização estão sendo realizadas para incentivar o uso de máscaras e a higiene frequente das mãos. A Organização Mundial da Saúde, OMS, já expressou preocupação e está colaborando com autoridades chinesas para monitorar e conter a disseminação dos dois vírus. Diante dessa nova ameaça, é essencial adotar medidas preventivas para reduzir o risco de infecção. Higiene das mãos, e lave as mãos com frequência usando sabão e água ou utilize álcool em gel. Máscaras, e use máscaras em locais públicos, especialmente em áreas fechadas e com alta circulação de pessoas. Evite aglomerações e, se possível, mantenha o distanciamento social em locais lotados. Cuidados com a saúde, procure atendimento médico se apresentar sintomas como febre alta, tosse persistente ou dificuldade para respirar. Fique atento às atualizações, mantenha-se informado e continue priorizando a sua saúde e a de sua família. O HMPV é um vírus descoberto em 2001, da mesma família do vírus sincicial respiratório, RSV. Os sintomas comuns da infecção incluem tosse, febre, nariz entupido e falta de ar. No entanto, estes podem evoluir para bronquite ou pneumonia. O metapneumovírus humano é um vírus respiratório que causa sintomas semelhantes aos do resfriado e gripe comuns, com tosse, congestão nasal, coriza, rouquidão e até falta de ar em casos mais graves, entre os principais sinais. Crianças pequenas, idosos e pessoas com sistema imunológico comprometido são mais vulneráveis a sintomas graves, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDC. Não existem vacinas disponíveis contra o HMPV nem tratamentos antivirais específicos para o vírus. O tratamento para o HMPV é de suporte, o que significa que visa reduzir os sintomas e manter os sinais vitais estáveis. A duração da infecção varia de indivíduo para indivíduo, mas é semelhante a outras infecções respiratórias, incluindo o resfriado comum. A prevenção inclui medidas de proteção individual, como lavar regularmente as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos, evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos sujas, evitar contato próximo com pessoas doentes ou resfriadas, cobrir a boca ao tossir e espirrar e ficar em casa quando estiver doente. Rafael Malta, médico infectologista, explica que o vírus costuma gerar casos leves a moderados e complicações mais graves geralmente estão associados ao vírus sincicial respiratório, outro vírus que costuma causar doenças em indivíduos com a imunidade mais frágil, como crianças pequenas e idosos. Apesar da preocupação recente, o vírus não é novo, ele foi identificado pela primeira vez em 2001 e se espalha por meio de gotículas respiratórias ou contato com superfícies contaminadas. Malta ainda esclarece que, diferente do coronavírus, as populações afetadas com formas mais graves são os extremos de idade. Na pandemia de Covid-19 percebemos uma predileção por idosos, mas pessoas com problemas cardiovasculares de qualquer idade e outras doenças que comprometem a imunidade também eram afetadas. Outra diferença importante é que o HMPV não infecta animais, o que reduz a chance de causar mutações e formas clínicas mais graves e de difícil controle, acrescenta o infectologista. Ainda não foram criadas vacinas ou tratamentos específicos contra o HMPV. O aumento dos casos de doenças respiratórias na China, envolvendo um novo coronavírus e o metapneumovírus humano, é um lembrete de que os vírus respiratórios continuam representando uma ameaça significativa à saúde global. Embora as investigações estejam em andamento, a resposta inicial das autoridades e o avanço da ciência nos dão esperança de que essas crises possam ser controladas.